Oi, gente, tudo bem com vocês? Patrícia Lemes por aqui e hoje nós vamos falar sobre como ter constância na busca por Deus, como ter vontade de buscar Deus, porque às vezes não tenho vontade. E aí eu fico dias sem orar, fico dias sem ler a Bíblia. Vamos falar sobre como a gente pode mudar isso de uma vez. Para isso, já se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo. E vamos lá! Eu fiz um vídeo falando sobre isso recentemente lá no meu Instagram. Se você não me segue, por favor, o link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá que eu posto conteúdo praticamente todo dia. E a verdade é que, normalmente, você não vai ter vontade de buscar a Deus. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia. A não ser que você já esteja assim muito forte, já entenda o motivo da busca, já assim, ó, tem fome, sede por Deus todos os dias. Aí sim você vai ter vontade, mas no início e talvez no recomeço, vontade é alguma coisa que pouquíssimas vezes você vai ter. E por que isso acontece? Nós somos feitos de carne, nós somos seres humanos. Então a gente pende para os desejos da nossa carne. Então a gente pende para o desejo de ficar aqui, ó, assistindo um Reels, um TikTok, um negócio assim. A gente tem vontade de assistir uma série, comer um chocolate, qualquer coisa. Se tiver qualquer coisa competindo com você na questão de ler a Bíblia, orar, aquela qualquer coisa no sentido da tua carne, ela vai vencer. Só que o que acontece? Dentro de nós existe uma guerra entre carne e espírito. Então, se a gente alimenta mais os desejos da nossa carne, as nossas vontades, daqui a pouco o pecado toma conta da nossa vida, porque a gente vai estar negligenciando a busca por Deus. Agora, se a gente alimenta as coisas do Espírito, se a gente ora, se a gente louva, se a gente adora, se a gente lê a palavra, daqui a pouco o Espírito Santo habita em nós e pela habitação dele em nós é que nós vamos desejar mais a busca por Deus, porque a gente vai estar mais sensível, vai estar mais quebrantado, porque quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais a gente quer alimentar ele, porque o que a gente mais alimenta sempre vence. Então, no começo, até mesmo na sua retomada, né, do relacionamento com Deus, você vai ter que provocar essa vontade dia a dia. E para mim, experiência própria, tá? Não há nada melhor para provocar essa vontade do que ouvir louvores. E assim, depende dos louvores. Eu sempre gosto daqueles louvores cristocêntricos, sabe? Que são de fato adoração. Que você sente que você está louvando a Deus, engrandecendo a Ele, bendizendo o nome dEle. Porque quando você fala isso, você começa a falar, Senhor, Tu és santo, Tu és o dono da minha vida. A gente começa a puxar uma atmosfera de adoração. E quando a gente está nessa atmosfera de adoração, a gente fica muito mais suscetível, mais quebrantado e mais disposto também por buscar Deus. Então, normalmente, quase sempre, assim, 98% das vezes, eu sempre começo com louvor, sempre começo com uma adoração. E para isso, eu amo os louvores da Tamires Garcia, não vou nunca cansar de falar, porque ô mulher que toda música tem base bíblica, toda música praticamente é de adoração, é um louvor que a gente se quebranta, sabe? A gente sente a presença de Deus, tanto quando ela cantava no Ministério Zoe, tanto agora em carreira solo. Para mim não tem pessoa melhor para moldar uma atmosfera de louvor suscetível à adoração, à oração, enfim. Questão da Bíblia, gente. Eu sei que para quem está começando é complicado, porque tem gente que fala assim: estou começando a minha caminhada com Deus agora, vou ler a Bíblia de cabo a rabo, né? Do início ao fim. Só que aí você começa assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Gente, aí chega aos côvados, você não entende bulhufas, chega a genealogia, porque fulano gerou ciclano e fulano, beltrano, biriri, pororó, daqui a pouco você não tá mais querendo, porque é complicado. Então, se eu puder direcionar você para um livro, comece por João. Sim, o discípulo amado, porque o João é bem detalhista na colocação dele. E ele começa o livro assim: no princípio ele era verbo e o verbo se fez carne. Então olha só, ele trata de Jesus de uma maneira maravilhosa, que você consegue entender que Jesus era filho de Deus e que ele veio aqui para a Terra porque Deus deu o seu filho unigênito para que a gente creia, para que a gente, sabe, é lindo. Então comece por livros que sejam de certa forma mais fáceis de entender,
porque assim você vai começar a ler e você vai ver cada história, cada parábola, você vai falar, nossa, e aí você vai criando mais sede, mais desejo por ler a palavra. E agora na questão da oração, gente. As pessoas muitas vezes erram na questão da oração, e por muitos anos eu errei, é fazer aquela oração toda pomposa, Senhor, magnânimo Deus e Pai celestial. Gente, a oração não é para ser assim. E também não é para ser Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não precisa, porque aí se torna vãs repetições, sempre a mesma coisa. Eu quero que você entenda que a busca por Deus é um relacionamento, e quanto mais você constrói um relacionamento, mais você tem vontade de estar com a pessoa. Então pensa só, digamos que você está entrando aí em um relacionamento com alguém. E aí, conforme você mais sai com aquela pessoa, mais conversa com aquela pessoa, mais você quer ficar com ela. Na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Se a gente só faz a oração falando Senhor, porque isso, porque aquilo, agradecendo, nananã, a gente não vai querer ter vontade. Porque se você só pega, ora, pede e agradece, gente, que relacionamento é esse? Deixa Deus falar com você também. Sabe? Chora as pindaíba, conta da tua vida. Eu sei que ele já sabe da tua vida, só que ele quer ouvir da tua boca. E esse que é o especial, e é assim que se constrói um relacionamento, sabe? Então pensa como se o Senhor estivesse aqui na tua frente. Muitas vezes eu tô sentada no chão mesmo, assim, escorrado no meu guarda-roupa e falando, Senhor, olha, é assim, assim, aconteceu tal coisa, tal coisa. Assim você desenvolve um relacionamento. E você vai ver que é tão legal, que daqui a pouco você tá chorando, daqui a pouco você tá dando risada. É maravilhoso ter um relacionamento com ele. E outra, busque pelo Espírito Santo de Deus. Se você não sabe quem é o Espírito Santo, como que busca ele, eu fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui, sobre como buscar o Espírito Santo e o dom de línguas. Eu sei que no começo pode ser um pouco complicado falar em dom de línguas, mas conforme você vai adentrando mais na palavra, entendendo mais, você vai ver que quando você busca o Espírito Santo, ele tem dons para te dar. E esses dons estão disponíveis, porque eles são pela graça. E quando você tem o Espírito Santo, a manifestação dele na sua vida, você consegue ter uma percepção muito maior, muito melhor de quem é Deus, e você também tem muito mais fome e sede de conhecer quem ele é. A verdadeira face do Senhor. Então, para mim, esses são os pilares principais. Entenda que nem sempre você vai ter vontade de buscar a Deus, de orar, de fazer tal coisa, mas você precisa provocar essa vontade dia a dia. E outra coisa, não fique achando que você precisa ter um tempo X às 8 horas da manhã, fazer o devocional, pegar a Bíblia e ficar aqui, ó, assim, assim, assim. Gente, não torne o relacionamento com Deus uma coisa chata, uma coisa maçante, porque tudo que é por obrigação não cresce. A gente tem que fazer porque a gente entende o motivo da busca, porque a gente ama a Ele, sabe? Quando a gente entende isso, a gente sabe e a gente entende que, poxa, o que a gente mais pode fazer, praticamente quase que a única coisa que a gente pode fazer, é buscar o Senhor e construir um relacionamento com Ele por agradecimento de tudo que Ele fez e faz e continuará fazendo por nós. Pensa que ele entregou o seu único filho, filho amado, para ser praticamente destroçado por nós. Então busque o Senhor por amor, não por medo. Busque a Ele porque você é tão grato e porque você é dependente dele. Eu tenho certeza que conforme você vai construindo o relacionamento com Ele, mais você vai querer manter esse relacionamento. Porque Ele é o único que nos preenche verdadeiramente em todos os âmbitos da nossa vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Faça isso, coloque louvores na sua casa e cante, vai para um lado, vai para o outro, trate a Deus, trate a oração, né, como se fosse um diálogo entre você e o seu melhor amigo, porque de fato é. Faça isso, você vai ver realmente assim, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele aumentar exponencialmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já curte esse vídeo se fez sentido para você, se te ajudou, e até o próximo vídeo.